Olá, eu me chamo Juliana e eu vou falar um pouco sobre o framework Falcon. Bom, o Falcon ele é um framework Full Stack desenvolvido na linguagem PHP e baseado no modelo MVC, que é o Model Visual Control. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre essa arquitetura porque é muito importante para esse framework. O Falcon é estruturado em código aberto, sob a licença BSD. Além disso, ele é uma extensão, ele é como se fosse uma extensão de um servidor web escrito na linguagem Xeriff e na linguagem C. A primeira versão do Falcon foi disponibilizada no dia 14 de novembro de 2012. Ele foi originalmente lançado por Anders Gutierrez e por alguns colaboradores que também fizeram parte desse projeto. Algumas curiosidades sobre esse framework é que na sua versão inicial, na verdade um rascunho, foi lançado em 2011, ele se chamava Spark. Só depois mudou a nomenclatura dele e se chamou Falcon, que é a junção, na verdade, das palavras PHP e Falcon. Então ele se tornou o Falcon a partir daí. Outra coisa muito importante falar, umas características e uma curiosidade, é que o Falcon ele é um dos frameworks mais rápidos já disponíveis, escrito em linguagem PHP. Ele tem uma velocidade de execução muito maior que os outros frameworks. Ele também consegue lidar com muitas solicitações HTTP por segundo, ou seja, se comparado a outros frameworks escritos em PHP, ele é muito mais rápido do que todos esses. Algumas características importantes sobre o Falcon é que ele é muito famoso por ser implementado com o Object Relational Mapping, ou seja, o mapeamento objeto relacional. Esse tipo de mapeamento ele é feito para facilitar a procura, ou seja, a busca dentro do próprio framework. Então, é um mapeamento que serve para muitas coisas dentro do framework. E agora, uma vantagem muito incrível do Falcon, na verdade uma vantagem muito competitiva, é que o Falcon ele tem uma utilização eficiente de memória. O que é isso? É que assim, o Falcon ele faz a utilização da memória de forma externa e não de forma interna. O que é isso? A maioria dos outros frameworks, eles precisam, dentro da memória deles, fazer aquele processamento de dados, ou seja, dentro deles, uma memória interna. Já o Falcon não, o Falcon ele tem uma utilização de memória externa, o que faz dele ficar mais rápido no processamento, porque ele não precisa necessariamente ficar com os dados dentro dele, dentro do framework. E isso é uma vantagem muito incrível, porque a partir do momento que você acaba lidando com dados, há um grande fluxo, na verdade, de processamentos, né? Isso acaba deixando o framework lento. Já o Falcon ele não precisa disso. A partir do momento que ele tem essa memória externa, ele consegue fazer o processamento muito mais rápido, com muito mais eficiência. Bom, agora eu vou falar um pouquinho sobre a arquitetura MVC, que afinal de contas, né, o Falcon ele é baseado nesse modelo, o Model Visual Control, ou Modelo Visão Controle. Bom, talvez você já tenha ouvido falar, né, sobre esse modelo, o MVC, só que talvez você não saiba para que serve ou o que ele é, né, qual é a principal função dele. Bom, esse modelo foi criado em 1970 e ele foi classificado, na verdade, como um padrão de projeto de software, ou um padrão de arquitetura de software. O principal objetivo dele, ou talvez o objetivo dele, seja o reuso de código. E ele também é separado, né, nesses três conceitos, nessas camadas que estão interconectadas, onde há a apresentação dos dados e da interação com os usuários, né, que é essa parte do front-end. São relacionados ao método de interação com o banco de dados, que é a parte do back-end. Ou seja, o Model Visual Control ele trabalha muito com a parte do front e do back. Só que uma parte dessas etapas é focada no front-end e a outra no back-end. Agora falando um pouco sobre as camadas, né, do MVC, do Model Visual Control, começando pelo Model, porque o Model ele é um dos mais importantes. Além de ser a ponte entre o View e o Control, porque sem o Model não tem visão e não tem controle, né? Além disso, ele é considerado e ele consiste, na verdade, na parte lógica do sistema. Ou seja, ele trabalha com as funcionalidades, com as questões das regras de negócio, a parte mais lógica, sabe? O banco de dados, da parte do back-end. O objetivo dele, na verdade, é ficar esperando, né, a chamada de alguma função que acontece lá na View, através do controle, para que os dados sejam coletados, sejam analisados, gravados ou exibidos na tela, no caso na View. O Model é uma das partes mais importantes, porque além de ser a ponte, né, ele também é meio que o coração da execução. Porque sem ele, né,
sem ele, na verdade, a aplicação ela fica sem função, não tem funcionalidade. Então não adianta ter a parte visual e a parte do controle se não tem a parte funcional do sistema, né? Então ele fica responsável por tudo da aplicação, né? O que vai fazer a partir dos comandos que acontecem lá no controle. Bom, agora falando sobre a View, que é a parte da camada de apresentação. A View, na verdade, é a parte mais interativa que tem com o usuário. Ou seja, a View ela é qualquer representação de dados, por exemplo, uma tabela, um diagrama. E também essa View são os dados que foram solicitados pelo model e que são exibidos na tela. Você está vendo aí na tela, está aparecendo uma imagem que forma não a parte mais exata do que acontece, mas é um ciclo que sempre se repete. Por exemplo, aqui nós temos o usuário em cima e aí nós temos uma caixinha, não é mais exatamente uma caixinha, mas é um quadrado que ele está dentro, né? Aí nós temos o usuário, ele gera eventos no controle. O que é gerar eventos? É, por exemplo, ter algum botão, ter alguma solicitação, ele querer fazer alguma coisa dentro do sistema. E aí ele gera eventos no controle. A partir do momento que ele faz alguma ação, que ele clica em alguma coisa, que ele faz alguma coisa dentro do sistema, ele provoca o quê? Ele provoca mudanças. A partir dessas mudanças, na verdade, ele cria requisitos, ele faz uma requisição para o model, ou seja, para a parte funcional do nosso sistema. E aí, esse model vai fazer todo o processamento de dados. Quando ele terminar, ele vai fornecer os dados. A partir do momento que ele fornecer os dados, ele vai mostrar na tela, ou seja, na parte View, ou seja, ele vai colocar para o usuário visualizar. A partir do momento que o usuário visualiza, obviamente, ele vai mostrar o status, né? Ele está visualizando um novo status que aconteceu. Por quê? A partir do momento que ele gerou o evento lá no começo, ele modificou alguma coisa dentro do sistema. Então é basicamente esse o ciclo que acontece no sistema MVC. A última parte do MVC é o controle. Bom, o controle ele é a última parte, né, dessa tríade. Na verdade, como eu já falei, dependendo da ordem, né, ele pode ser o último. Mas ele basicamente, né, ele faz a mediação entre a entrada e a saída. Ou seja, a entrada, né, que é a parte do model, né, entrada de dados, e a saída de dados, né, que é a View, que é a parte da visualização, onde o usuário pode visualizar o que aconteceu. E ele comanda também a visão e o model, na verdade, né, porque é a partir das ações do usuário, ou seja, do controle que ele faz, das opções que ele escolhe lá na View, que ele solicita alguma coisa para o model e modifica a View, ou seja, o controle ele modifica e ele basicamente, né, controla essas duas outras camadas. O foco do controle, na verdade, sempre vai ser a tomada de decisão do usuário, ou seja, sempre vai ser a ação do usuário que vai estar fazendo lá na View, né, na parte da visualização. É onde, na verdade, é onde são manipulados, né, os dados, né, e é onde o usuário insere ou ele atualiza, né, chamando assim a parte seguinte, né, que é a parte do model, ou seja, é como se fosse assim. O usuário, ele precisa fazer uma atualização, um requisito de alguma coisa, e aí ele precisa, obviamente, adicionar dados aqui. E a partir do momento que ele adiciona dados, ele solicita o control, alguma ação, algum botão, e aí ele solicita para o model, e o model faz todo aquele processamento de dados, e aí ele transforma novamente aquilo em uma nova informação que ele mostra na tela. A Juliana nos introduziu e nos deu diversas informações sobre o Falcon, mas ele não surgiu assim, do nada. Foi necessário uma equipe para programar esse framework, mas a menção vai para Andrés Gutierrez, o idealizador principal desse projeto. Admito que não foi fácil extrair informações sobre Andrés Gutierrez, isso porque não existe nenhuma biografia dedicada a ele na internet. Mas nenhum programador raiz pode se esconder facilmente. Encontramos o Twitter dele e uma entrevista, e é de lá que vamos extrair todas as informações para esse vídeo. Ele é criador e arquiteto do framework Falcon e desenvolvedor da Zeph Language. Ambos servem para auxiliar programadores PHP. A Zeph é uma ferramenta em formato de linguagem de programação que serve para tornar frameworks mais seguros, rápidos e eficientes. Ele programa em PHP, C e C++ há mais de 16 anos e ele dedica o tempo dele a projetos de código aberto. Ele trabalha com desenvolvimento web e back-end. E uma informação bem relevante que ele deixou na entrevista é que ele gosta de gatos e escuta músicas em vinil. Ele começou a programar com 12 anos de idade, quando ele conheceu as linguagens de programação, mas foi aos 16 anos, na faculdade, onde ele teve acesso ao PHP e ele se tornou um programador web.
Ah, e a primeira inspiração de Andres foi criar seu primeiro jogo,